Boa noite, irmãos. Paz e graça. Oi, graça e paz. Não tem problema, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Os irmãos estão bem? A gente podia gastar uns minutinhos orando um pouco para que o Senhor possa abençoar tanto nossa leitura como também a palavra, né? Querido Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, diante do Senhor, diante, Senhor, da comunidade, diante da Tua igreja. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue ministrando a Tua palavra para nós. Continue, Senhor, falando com cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E já te agradecemos. Abençoa a nossa reunião, Senhor. Continua ministrando a Tua palavra para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 20, versículo 17. A gente leria até o 38, mas hoje vamos ler até o 27. Atos 20, versículo 17 até o versículo 27. Os irmãos estão com sono ou não? Vamos despertar, está frio. Então vamos, eu sempre falo para os irmãos, né? Quando nós abrimos as Escrituras, é Deus que vai falar. Então nós temos que ter total reverência com a Bíblia, irmãos. Vamos começar novamente? Ler com ênfase, capítulo 20 de Atos, do verso 17 até o 27. Todos juntos com uma só voz? É a versão João Ferreira de Almeida, tá? De Mileto mandou chamar os espíritos da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Amém. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, pelas ciladas jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o Espírito Santo, de cidade em cidade, que assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando nele, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto. No dia de hoje, estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Amém. Se der tempo, a gente continua do verso 28 até o 38, mas eu acredito que o Espírito Santo deva nos conduzir até aqui, a não ser que vocês queiram que eu fique aqui que nem Paulo até meia-noite. O que os irmãos acham? Na manhã o encargo está com você. Então, irmãos, essa mensagem dessa semana é uma mensagem muito específica. Não sei se os irmãos perceberam. Essa mensagem ela é dividida em 3 partes, né? A primeira parte ela vai do versículo 18 até o versículo 21, onde Paulo vai enfatizar a fidelidade dele para com o Senhor.
né? Nesses 3 anos que ele teve em Éfeso. A segunda parte da mensagem, ela vai do 22 até o 27, que Paulo vai falar aos presbíteros da igreja algo com um pouco mais de intimidade. Paulo ele vai abrir o coração para os presbíteros da igreja. E a terceira parte vai do verso 28 até o versículo 38, onde Paulo vai trazer algumas advertências para os presbíteros da igreja com respeito àquilo que poderia acontecer com a igreja no decorrer do tempo. Então, essa mensagem dessa semana, irmãos, ela é uma mensagem que Paulo, é importante a gente perceber isso. Quando a gente pega o versículo 1, já entrando aqui na exposição, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aí no versículo 18, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi e me apresentei, né? Ou me conduzi ou me apresentei, algumas versões, entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então o que está acontecendo aqui, irmãos? A gente sabe que nas mensagens anteriores, não sei se os irmãos vão lembrar, Paulo ele esteve durante 3 anos em Éfeso, os irmãos lembram, né? Acho que foi a região, a cidade onde ele passou mais tempo. E quando nós olhamos para as mensagens anteriores, os irmãos lembram que houve um grande tumulto ali, por causa da fabricação de ídolos. Os irmãos lembram ali que aconteceu por causa de Demétrios, estava liderando esse movimento. Então houve uma grande dispersão ali, porque na pregação de Paulo, o que estava acontecendo? Conforme Paulo evangelizava e pregava, as pessoas se convertiam. E o que acontece? Conforme as pessoas iam se convertendo, ia inferindo diretamente naqueles que viviam da fabricação de ídolos, liderado por Demétrio. Seus irmãos vão lembrar disso. Então eles viviam ali, a cidade de Éfeso vivia em torno desse comércio de fabricação de ídolos. E depois que aconteceu isso, os irmãos lembram que houve uma grande conversão. Muitos desses adoradores de ídolos, desses que tinham guardado em suas casas os livros de magia, eles queimaram, os irmãos lembram disso? Fizeram uma grande fogueira e muitos se converteram. Então depois desse período, você vai ver no finalzinho do versículo 19, capítulo 19, Paulo chama os discípulos e se despede dos discípulos. Os irmãos lembram disso? Sim ou não? Lembra, Pércio? E aí para onde ele vai? Ele vai a caminho de Macedônia. Ele sai da Ásia e ele vai para uma outra região. E aí ele dá uma parada na Grécia, né? Ele volta para Macedônia e depois ele vem para Mileto. Mileto, irmãos, era uma cidade marítima, pequena, que ficava a 50 quilômetros da cidade de Éfeso. Por que Paulo não voltou para Éfeso? Ele mandou chamar os presbíteros da cidade de Mileto, 50 quilômetros de distância, para que esses irmãos, que eram os líderes da igreja em Éfeso, fossem para ter comunhão com ele. Os irmãos sabem se Paulo estava com um grande desejo de ir para Jerusalém para participar da festa de Pentecostes. Então Paulo estava com um pouco de pressa. Se ele viesse para Éfeso, como Paulo era muito ali, os irmãos gostavam muito de Paulo, provavelmente ele ficaria ali um bom tempo, porque os irmãos iam prender ele para ter comunhão. Ou tomar um café, né, Mateus? Então Paulo ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso para ter um pouco de comunhão. Então essa mensagem, embora seja uma mensagem para os presbíteros da igreja em Éfeso, há muitas coisas importantes aqui, irmãos, e muitas aplicações que nós podemos trazer para a nossa comunidade. Então, irmãos, há muitas coisas dentro dessa mensagem que pode ser aplicado a nós. Muitas experiências que Paulo passou, e de maneira prática, a gente tentar observar essas experiências de Paulo e aplicar na nossa vida. Não é isso que a gente... Toda a mensagem que nós compartilhamos aqui, irmãos, se não houver aplicação para a nossa vida, de que vale a gente estar aqui compartilhando? Hoje eu vou na reunião, Mateus, ouvir o Emerson falar e ele vai contar uma história e depois nós vamos para casa. A Bíblia, irmãos, ela serve para nós como experiência. Tudo o que aconteceu
no passado, seja com os apóstolos, com os discípulos, essas experiências elas precisam ser aplicáveis à nossa vida. Falando um pouco da questão de Paulo, como eu falei no princípio, Paulo ele começa falando das experiências dele, aqui já em comunhão com os presbíteros. E no versículo 19, os irmãos percebam algo importante nesse versículo, que se nós apenas, irmã disse, ganharmos hoje essa porção do capítulo 19, eu já ficaria muito satisfeito e o Senhor também. Nós precisamos perceber na palavra de Deus os detalhes, irmãos. Por trás dos versículos que nós lemos, embora seja um papel com uma letra preta, está o sopro de Deus. Está a palavra de Deus ali por trás. É Deus falando com os apóstolos. É Deus falando com o homem. E quando nós olhamos isso e lemos isso, a palavra de Deus ela entra para dentro de nós. Então por isso, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Deus. Não é? Então nós precisamos beber e receber aquilo que Deus tem para falar para nós. Quando você olha para o versículo 19, Paulo ali já em comunhão com os presbíteros, ele fala para os irmãos o seguinte: servindo ao Senhor, né? Voltando ao versículo 18, finalzinho, ele fala, e entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, ele entra no 19, servindo ao Senhor com toda, os irmãos lêem para mim, servindo ao Senhor com toda, lágrimas e provações, que pelas ciladas, perceba que o serviço de Paulo, William, era de maneira humilde, com lágrimas e provações. Quando você olha para essa palavra provações, algumas versões está aflições, outras estão tribulações. Então perceba que o serviço de Paulo, ele foi um serviço, Wilson, com humildade, servindo os irmãos ali de Éfeso, servindo as pessoas de Éfeso com humildade, com lágrimas e tribulações, provações por causa da perseguição dos judeus. Agora, é importante nós nos determos nesse versículo 19, para a gente entender o que é servir com humildade. 3 palavrinhas eu gostaria que você guardasse no seu coração: servir com humildade, servir com lágrimas e servir com aflições e tribulações. O nosso serviço na igreja, ele está assim? Eu sou humilde no meu serviço. Os irmãos, percebam que agora é a hora de aplicação. Enquanto nós estamos lendo uma porção, maravilha, mas quando nós chegamos nessa parte de aplicação, aí nós podemos fazer uma reflexão, Amori, porque agora é com nós. O nosso serviço tem sido um serviço com humildade? Tem sido um serviço com lágrimas? Ou com tribulações, aflições? Então vamos ver que interessante, irmãos, é o significado dessa palavra humildade. O que isso nos remete, Pércio? Sabe o que eu lembrei, lendo esse versículo? Eu lembrei do Senhor Jesus pregando para aquelas multidões no Sermão do Monte. Os irmãos abram a Bíblia em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 3, o Senhor começa dizendo para a multidão, olha, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É isso que está escrito aí? Mateus 5, 3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Parece que Paulo, ele leu as bem-aventuranças de Mateus, hein, William? Porque se você for perceber o que Paulo está falando para os presbíteros ali, que ele serviu com humildade, com lágrimas e tribulações. Você vai ver que a sequência é a mesma nas bem-aventuranças. E o que significa a palavra humildade? Olha que interessante, irmãos. No grego, significa literalmente pobre, mendigo, necessitado. Preste bastante atenção nisso aqui. Por isso, Jesus ele pega essa palavra para transmitir às multidões a dependência absoluta de alguém que não tem nada para oferecer.
Literalmente é uma pessoa necessitada, um mendigo, Mateus, uma pessoa pobre. Então Jesus pega essa palavra que literalmente significa isso. Olha só que interessante isso. A palavra pneuma aqui, que é pobre de espírito, é no sentido da dimensão interior do ser humano, não do Espírito Santo. Ou seja, Jesus não está se referindo à pobreza material, mas ao reconhecimento da própria insuficiência espiritual diante de Deus. Nós somos pobres de espírito. Nós somos necessitados, pobres, um mendigo espiritualmente diante do Deus Todo-Poderoso. Então o que Paulo está dizendo aqui? O meu serviço foi um serviço com humildade. Paulo está dizendo assim, ó, eu fui pobre, necessitado, absolutamente, totalmente independente de Cristo. Não é isso? E é interessante que quando você vê a sequência, Paulo fala ali, imagine, eu quero que os irmãos façam uma transferência. Imagine, Elcio, você está ali junto com Paulo numa comunhão e Paulo está expondo essas coisas. E nós estamos ouvindo. A liderança da igreja está ali ouvindo Paulo. Eles tinham um respeito muito grande pelo apóstolo Paulo. Não só pelo que ele falava, mas pelo testemunho, pelo que ele vivia, irmãos. É muito fácil falar, mas os irmãos precisam ver em nós exemplo, modelo. É assim que as pessoas, os irmãos, a comunidade, os líderes via Paulo. E ele continua falando para os presbíteros ali, ó, o meu serviço também foi com lágrimas. E aí quando você vai para a bem-aventurança, irmãos, isso me deixou totalmente constrangido. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Diga comigo, bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados. Agora, o mais impressionante, o que significa essa palavra chorar? Olha o que o grego mostra para nós, irmãos. O verbo chorar, no grego, significa luto, tristeza profunda de alguém que perdeu um ente querido. É como se fosse de alguém que perdeu um ente querido. Esse é o choro. Chorar não é um choro externo, de chorar por qualquer coisa baseado num sentimento ou numa emoção qualquer. É chorar pelos outros. É chorar pelos propósitos de Deus. É chorar pela vontade de Deus. É chorar pelaquilo que faz parte do negócio de Deus. Os irmãos percebem a diferença? Não é um choro simples. Eu fiz alguma coisa. Não, irmão. Paulo está dizendo aqui, ó, o meu serviço foi com lágrimas. Por quê? É um choro pelos outros. É um choro pelo pecado dos outros. Então Paulo está aqui, ó, abrindo o coração para a liderança. E eu fico imaginando eu ali sentado. Fala, puxa, Senhor, será que o meu serviço está assim? Eu tenho chorado pelos irmãos? Eu tenho sentido a dor dos irmãos? Eu preciso que vocês toquem nisso, irmãos. Poderia até parar nesse versículo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como que está a nossa comunidade? Às vezes a gente está preocupado com várias assembleias aí, várias igrejas. Irmãos, Deus deu para nós isso aqui. Se nós, Dani, cuidássemos pelo menos dos que Deus nos deu, já era mais que suficiente. Porque se nós não conseguimos, Ezequiel, cuidar desse pequeno rebanho que Deus nos deu, como que eu vou cuidar dos outros? E tem mais, irmãos, isso é muito interessante. E Paulo fala depois, no mesmo versículo 19, nós ainda não saímos do versículo 19. Você acha que eu vou conseguir chegar até 38? Irmãos, eu não tenho pressa, porque cada versículo tem tanta riqueza, Elcio, mas tanta, porque é a palavra de Deus. Amém. E aí Paulo fala que o serviço dele também foi com aflições, tribulações, perseguições por causa dos judeus que perseguiam.
E aí quando você olha para a bem-aventurança, eu fui fazendo uma comparação, falei, puxa, Paulo realmente leu isso aqui, esse sermão da montanha. Porque quando você olha para o versículo 10, olha que interessante, os irmãos leiam para mim, Mateus 5, o versículo 10, 11 e o 12, por favor. Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa os injuriarem e vos perseguirem, e medindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Você, além de ser bem-aventurado, você tem algo te aguardando, William. O galardão. O galardão te espera. Se você seguir esse modelo. Servir com humildade, servir com lágrimas, aflições e tribulações. Mas por que eu sirvo com tribulações e sofrimentos? Por causa dos outros. Às vezes eu estou tão cansado de pessoas, cansado dos irmãos. E sério, às vezes eu pego falando com a Raquel, eu estou tão cansado. Misericórdia. Essa semana, irmão, só dando um parênteses, tanta notícia ruim, tanta ligação, tanto zap, que às vezes dá vontade de você pegar o celular assim. Mas não. Para que Deus te chamou? Para cuidar dos negócios dele. Fala assim, os negócios de Deus são pessoas. Fala assim, os negócios de Deus é gente. Tu quer? Foi para isso que eu te chamei, a cuidar de gente. E gente tem problema. Não é, Mateus? Mas vamos pensar assim, ó. Imagine se a gente cuidar um do outro. Eu passo meu problema para você, mas você passa para mim, nós oramos juntos e está tudo resolvido. Vamos para frente. Não é isso? Não precisa pensar muita coisa. Às vezes Deus te deu os 2, 3 irmãos. Por quê? Nós somos uma assembleia. Às vezes eu vejo aqui 60 irmãos, 50, já contei uma vez, 65. Às vezes vem gente que muito tempo não aparece. Então nós temos uma comunidade pequena. Se nós cuidarmos uns dos outros, da maneira, do modelo de Paulo, irmão, nós vamos ser uma comunidade feliz. Com problema, mas feliz. Sim ou não? Sim. Com problema, mas feliz. E quando os irmãos lembram que Paulo, estando em Éfeso, ele escreveu alguns livros, algumas cartas, e uma delas foi 2 Coríntios. E olha o que ele fala aos Coríntios, dentro desse assunto ainda. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler para os irmãos, falar assim, ó, porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi. Os irmãos percebem aqui? Paulo estava em Éfeso, falando exatamente do que ele está passando para os coríntios, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. E ele também escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libração sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo ou me regozijo. O que mais me deixa impressionado com o apóstolo Paulo, irmãos? Quanto mais esse homem sofria, mais ele se alegrava. Quanto mais esse homem sofria perseguição, mais ele se preocupava com a igreja, mais ele se dava para a igreja. Coitado daqueles que andavam com ele, né? Que acompanhava Paulo, né?
Deve ter aprendido muitas lições, né? Tito, Timóteo, Filemão. Esses homens, irmãos, aprenderam muitas lições com o apóstolo Paulo. E a gente segue. Eu queria ainda, dentro desse assunto de sofrimento, o Senhor me tocou muito essa semana. Paulo sofreu todo tipo de perseguição que você pode imaginar, irmãos. Porque ele alerta aos coríntios, de novo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 a 28, eu queria que os irmãos lessem para mim esses versículos com muita ênfase, forte. 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 24 a 28, os irmãos leem para mim, por favor, com uma só voz. Vai percebendo aí, irmãos. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na coragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de saltadores, em perigos de patistas, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, Senhor Jesus, em perigos no mar, em perigos em falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas. até o 27. Até o 27 só. É pouca coisa? Irmãos, é muita coisa? Você passou por 10% disso aqui? Hein, Wilson? Perseguição, apedrejamento, naufrágio, deserto, fome, nudez. Mas olha o versículo 28. Leia o versículo 28. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Para pensar um pouco, meus irmãos. Quem, diante de tanta situação dessa, ia se preocupar com gente? Lembre-se que Paulo está aqui sentado numa comunhão com a liderança. Vocês ficam imaginando a cara dos líderes que estavam ali? Eu tentei procurar para saber quem era que estava na comunhão, mas não achei. Porque esses líderes de Éfeso, eles foram formados durante esses 3 anos que Paulo ficou ali. Eram líderes novos. E Paulo orientou todos eles. E a gente vai para o versículo 20 de Atos. Os irmãos lêem para mim o versículo 20 e o versículo 21. Paulo continua na comunhão com os presbíteros ali. Versículo 20 e 21, por favor, de Atos 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a Deus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olha que coisa interessante aqui, ó. Qual era o objetivo da pregação de Paulo? Arrependimento e fé em Cristo Jesus. Paulo estava preocupado com a conversão das pessoas. Quando a gente fala de arrependimento, os irmãos lembram, essa palavra vem do grego que é metanoia. É mudança de pensamento, Pércio. É mudança de mente, é mudança de rota, mudança de atitude. Então Paulo estava preocupado com a conversão das pessoas, com que aquelas pessoas mudassem seus pensamentos, mudassem sua rota, mudassem sua maneira de pensar. E a gente sabe que muitas pessoas foram convertidas, mas há uma outra coisa aqui que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Paulo, além de pregar em público, ele pregava de casa
a reunião de casa, a reunião de grupo familiar, ou célula, o que você acha melhor chamar? Reunião de grupo pequeno, reunião de casa, reunião familiar. Como que estão nossas reuniões familiares? Irmãos, aqui eu quero trazer um alerta para os irmãos, não com julgamento, mas um alerta trazendo aqui a veracidade da palavra de Deus. Nós temos a reunião no centro de Sumaré, nós temos uma reunião de casa em Nova Odessa e nós temos uma reunião de casa na Estância. Essas reuniões estão acontecendo? Vou dar um alerta para os irmãos que isso serviu para mim. A nossa maior preocupação são as reuniões grandes. São as reuniões de sábado e domingo. Mas eu fiz uma conta para os irmãos na reunião de casa. Se nós formos fazer uma conta aí durante 7 semanas, o engenheiro, você é bom de matemática, né? 7 dias, quantas horas nós temos? Nós temos 166, é isso? 166. Se nós pegarmos 2 horas que nós ficamos no domingo e 2 horas que nós ficamos no sábado, é 4 horas. Sobrou 62. Você tira 8 horas de trabalho, tira mais 8 horas de sono, vai sobrar quantas aí? 65? Ou 66? Se nós tirarmos as 4 horas que nós gastamos nessas 2 reuniões, vai ficar 62? Depois os irmãos fazem a conta aí para arredondar. Os irmãos percebem que a proporção é muito injusta? Porque nós gastamos muito pouco tempo com o Senhor. É claro, os irmãos têm a leitura diária. Eu quero acreditar que os irmãos estão fazendo isso, lendo a Bíblia, desfrutando a palavra. Mas, irmãos, nós precisamos ou não gastar um pouco mais de tempo com o Senhor. É claro que nem todo mundo vai conseguir ir para a reunião de casa. Uns trabalham, outros têm outros deveres a fazer. Mas, na medida do possível, se você não tiver ocupado, vá para a reunião de casa. Porque, irmãos, é uma reunião que quebra no meio da semana e nos ajuda muito. É uma reunião onde a igreja vai se multiplicar. É uma reunião onde nós vamos orar uns pelos outros. É uma reunião onde nós vamos nos preocupar uns com os outros. É uma reunião que a igreja, se nós tivermos com o nosso coração aberto, trazer uma pessoa nova, trazer um visitante, essas reuniões vão fazer com que a igreja se multiplique. Sim ou não? Vamos nos encorajar? Ó, eu saio lá da Estância para reunir com os irmãos em Nova Odessa. Nem sempre eu consigo vir. Mas se não houver em nós um pequeno esforço para estar junto com os irmãos, vai ser difícil algo acontecer. Então Paulo, voltando aqui, na comunhão que ele estava tendo ali, ele estava encorajando os irmãos, ó, além de falar em público, eu também falo de casa em casa. Se nós formos olhar para o livro de Atos no começo, os irmãos lembram? Eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração, de casa em casa. E o Senhor acrescentava aos que iam sendo salvos. Irmãos, nossa comunidade precisa crescer. Essa palavra precisa alcançar outras pessoas. E o momento que o Senhor nos deu para que isso se multiplique é o grupo familiar, onde nós podemos expandir e crescer. Então, o discurso de Paulo aqui, a comunhão de Paulo junto com os irmãos ali, os presbíteros da igreja, Paulo está dando uma série de orientações para eles. Tem que pegar. Se você estivesse lá, você estava com a caneta anotando, fala, opa, reunião de casa em casa. Opa, servir com lágrimas, com humildade, com tribulações. Opa, porque quando eles tivessem terminado essa comunhão e voltado para a sua assembleia local, eles iam compartilhar isso com os irmãos e ajudar os irmãos. Então, essa é uma das orientações importantes que Paulo estava dando para ele. Depois, agora, nós chegamos na segunda parte dessa mensagem, que é do capítulo 22, do versículo 22 até o versículo 27.
Aqui a comunhão, ela vai se tornar um pouco mais íntima. Paulo começa a falar algumas experiências do coração dele. Ele começa a se expor aqui para os irmãos, e aí a gente entra no versículo 22 e o versículo 23, que eu queria que os irmãos lessem, por favor. E agora, constante pelo Espírito, ou para o pensamento, não sabendo o que era vinha acontecerá, senão o Espírito Santo, que cidade em cidade, me assegura e me espera verdadeiras tribulações. Só um entre aspas aqui, em algumas versões, a palavra Espírito aqui está com letra maiúscula. João Ferreira de Almeida está minúsculo ou maiúsculo? Maiúsculo. Porque o que está acontecendo aqui? Não é erro bíblico, é apenas de tradução. Mas não é nada grave. O versículo 22, 23. Está minúsculo. É como se Paulo estivesse falando assim, ó. O meu espírito está incomodado. Mas na verdade, o espírito humano contém o Espírito Santo, sim ou não? Se o espírito humano está sendo incomodado, é porque o Espírito Santo que está no seu espírito humano está te incomodando. Então os irmãos percebem, não tem muito problema de tradução. Dá para entender tranquilo se é minúsculo ou maiúsculo, não tem problema. Até porque no grego, você não consegue entender se é minúsculo ou maiúsculo, você vai depender do contexto. Por que é com letra maiúscula? Que quando você chega no versículo 23, ele fala: se não que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura ou me testifica que me esperam cadeias e tribulações. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa muito interessante aqui. Por que Paulo tinha tanta intimidade com o Espírito Santo? Não sei se os irmãos vão perceber, irmãos. Desde quando Paulo começou seu ministério, que ele estava lá em Antioquia, ele estava jejuando e orando, os irmãos lembram? Ele com Barnabé e a comunidade. O Espírito Santo disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo. Disse o Espírito Santo. Depois ainda, uma outra experiência, quando ele estava indo para Macedônia, o Espírito Santo apareceu para ele e falou: não, você não vai para lá. E agora ele está sentindo que o Espírito Santo dentro dele está testificando. Olha que interessante isso, ó. E agora, constrangido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, irmãos. Eu estou indo para um lugar onde eu não sei o que vai acontecer lá. Mas o Espírito Santo está dizendo para ele: ó, você vai, mas quando você chegar lá, você vai ser preso e você vai passar por aflições e tribulações. Entenda assim, vamos se colocar no lugar de Paulo. Wilson, o Espírito Santo chega para você, fala assim: ó, você vai para Jerusalém, mas quando você chegar lá, você vai ser preso e você vai passar por aflições. Você ia? Irmãos, é interessante que o Espírito Santo testifica de Paulo aqui, está falando, porque em todas as cidades que você for, você vai ser acometido de prisões, ou de apedrejamento, ou de aflições, ou de tribulação. Mas qual que era? Irmãos, é isso que me chama a atenção. Mesmo em meio ao Espírito Santo falando para Paulo, Paulo tinha uma missão. Paulo tinha uma comissão. Qual é a sua comissão? Qual é o seu chamado? Você tem um chamado? Que você não abre mão. Eu vou ser fiel até o fim. Isso é, irmãos, ter uma comissão. Isso se chama responsabilidade. Isso se chama comprometimento com Deus. Aconteça o que acontecer. É como se Paulo falasse: eu sei, Espírito Santo, mas eu vou, porque eu tenho uma missão, eu tenho uma comissão. E aí você vê algo maravilhoso, que é o versículo 24. Qual é a atitude de Paulo em meio a esse alerta? Qual é a atitude de Paulo? Lê para mim o versículo 24.
Eu sei que não tem essa versão aí, mas eu vou ler para os irmãos aqui na King James 1611, que ela está assim bem mais próxima do original, e fica muito mais fácil os irmãos entenderem. Diz assim, ó: mas nenhuma destas coisas me comove. Nenhuma dessas coisas me comove. Nem valorizo minha vida para mim mesmo. Essas coisas que estão acontecendo, aflições, tribulações, sofrimento, perseguições, não me comove. Paulo está falando ali para os presbíteros da igreja. Eu não me importo com a minha vida. Para concluir com alegria, não deveria ser tristeza? O meu percurso, o meu chamado, o meu propósito. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para os detalhes. Paulo está dizendo assim, ó: eu não valorizo a minha vida para mim mesmo. Que vida é essa aqui? Porque quando a gente olha para essa escritura, nós temos a vida bios, que é a vida biológica, é a vida zoé, que é a vida espiritual, e que é a vida psique, que é a alma. Qual dessas três é aqui? Fala alto para nós, Arnaldo. Por quê? A alma, ela é composta de pensamentos, sentimentos e vontade. É aquilo que a gente chama de mente, vontade e emoção. Paulo está dizendo aqui, ó: eu não estou preocupado com a minha vontade, mas sim com a de Deus, porque a nossa vontade é contrária à vontade de Deus. Paulo está dizendo: eu não estou preocupado com os meus sentimentos, porque os nossos sentimentos são contrários aos sentimentos de Deus. Paulo está dizendo assim, ó: eu não estou preocupado, eu não estou valorizando a minha vida, os meus pensamentos, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, a não ser que a minha mente ela seja posta no Espírito, aí sim. Mas você entende o que está acontecendo aqui? Quando renunciamos, presta atenção nesse comentário aqui, John Stott. Quando renuncio minhas vontades por amor de Cristo, isso exige de nós cruz. Vou ler de novo. Quando renuncio minhas vontades por amor de Cristo, isso exige de mim cruz. Mas não estamos dispostos a tomar a cruz. Irmãos, por que que nós não temos intimidade com o Espírito Santo? Porque nós não queremos a cruz. Quanto mais experiência nós tivermos com a cruz, mais intimidade nós vamos ter com o Espírito Santo. Ah, irmão, você está dizendo que agora eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por aflições? Não. Nada disso, irmão. Não corra das tribulações. Não corra dos sofrimentos. Porque às vezes, irmãos, ou vou dizer quase sempre, ou eu posso dizer sempre, que nós estivemos passando por momentos assim, nós vamos perceber que Deus, Ele quer, a misericórdia de Deus, ela quer nos alcançar. Há um galardão esperando por você e por mim. Não desista em meio aos sofrimentos. Não desista, irmãos, em meio à tristeza. Não perca o caminho por causa de aflições e tribulações. Eu não sei qual é a experiência dos irmãos, mas eu tenho visto muitos irmãos sofrendo. Muitos irmãos sofrendo por muitas coisas. Desemprego, problema com a família, problema no relacionamento, muitas coisas. Precisamos ajudar os nossos irmãos a passar pelas tristezas, a passar pelas tribulações. Foi para isso que Deus nos chamou, para cuidar uns dos outros. Ninguém é dispensável. Às vezes você vê muitas congregações, muitos lugares, não dando tão importância para a comunidade. Mas se você quiser sair, você sai. Se você quiser procurar outro lugar, você procura. Não, irmãos.
nós devemos nos preocupar uns com os outros. Deus nos deu irmãos para a gente cuidar. Todos nós somos importantes para o Senhor, irmãos. Todos nós. E a gente precisa perceber o que está acontecendo na nossa comunidade. Tem muitas famílias sofrendo, muitas famílias passando por tribulação. Não desista, irmãos, por causa dos sofrimentos. Olha para a experiência do Senhor Jesus. Olha para a experiência de Paulo. Você poderia gastar 1 minuto fechando seus olhos, orando um pouco ao Senhor, fazendo uma reflexão sobre o que nós estudamos até aqui. 1 minuto. Enquanto os irmãos ficam aí fazendo uma reflexão, eu vou ler um versículo na versão King James 1611, Filipenses 3, 8, depois o 13 e o 14, diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, refúgio, para que possa ganhar Cristo. Tudo eu considero como perda para ganhar a Cristo. O versículo 13 fala: irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa, não são muitas coisas, é uma coisa eu faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo. Diga assim: prossigo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Diga assim: seguir o Espírito implica aceitar a cruz. Muitas vezes, repete comigo, não temos experiências com o Espírito Santo porque fugimos da cruz. Vamos voltar para o livro de Atos, capítulo 20, versículo 25 e 26. Por favor, os irmãos leiam. Não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que sou limpo do sangue de todos. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Portanto, versículo 26. Eu vos convoco no dia de hoje, que estou limpo ou estou sem culpa do sangue de todos. Eu queria chamar muita atenção dos irmãos a alguns pontos importantes aqui. A expressão que Paulo usa, estou limpo do sangue, Paulo usa essa expressão baseada, eu creio, no livro de Ezequiel, capítulo 3, quando fala do atalaia. Os irmãos lembram disso? O que significa uma atalaia? Um vigia. Naquele período, no Antigo Testamento, era escolhido um profeta atalaia para que esse profeta ficasse de vigia. Esse profeta subia em algo, talvez um pico mais alto ali, para ficar olhando os inimigos que entravam ou saíam. Esse é um atalaia. Agora preste bastante atenção. Vamos abrir lá em Ezequiel. Eu quero ler para os irmãos. Por que Paulo está dizendo aqui? Ó, eu estou limpo do sangue de todos vocês. Eu estou limpo. Eu não tenho mais culpa. Vamos ler Ezequiel. Eu vou ler para os irmãos, porque aqui eu vou ler na Septuaginta. Esse versículo está assim, ó, Ezequiel 3, 17 e 18. Fala assim, ó, eu te dei por atalaia. Lembra que atalaia é um vigia sobre a casa de Israel. Ouvirás a palavra da minha boca e os ameaçarás por mim. Quando eu disser ao ímpio,
certamente morrerás, mas tu não o avisares para dar aviso ao ímpio, para que ele se converta dos seus caminhos e possa viver. Então esse ímpio morrerá na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requerirei da tua mão. O que significa isso aqui, irmãos? Imagine que Ezequiel, ele foi escolhido como um profeta atalaia. Se você não cumprir com a sua responsabilidade de me avisar e esses inimigos morrerem, eu vou cobrar de você. O sangue dessas pessoas vão estar em sua mão. Irmãos, isso aqui é tão sério, tão sério. É o que Paulo está falando aqui para os presbíteros ali da igreja em Éfeso. Olha, eu estou livre do sangue de todos vocês. Não tenho mais responsabilidade. Não tenho mais culpa. Mas por que Paulo está dizendo isso aqui? Olha só, irmão, que coisa interessante. Era como que Deus tivesse falado para Ezequiel da seguinte forma, né? Eu acabei de falar para os irmãos. Se ele não cumprisse o propósito dele, a obrigação dele, Deus cobraria dele. É exatamente isso que Paulo está dizendo lá no versículo 25 que nós lemos, né? De Atos. Isso, 25. O versículo 27 de Atos, ele fala assim, ó, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus, todos os propósitos de Deus. Ou seja, eu fiz a minha parte. Agora o Senhor não pode me cobrar. Irmãos, então agora nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer isso como exemplo para a nossa comunidade. Nós temos um chamado, certo? Ezequiel. Ó, Ezequiel, hein? Nós temos um chamado. Sim ou não? Nós estamos cumprindo com esse chamado. Lembra que o negócio de Deus é gente. O negócio de Deus é pessoas. Mas você pode dizer para mim, irmãos, eu não sou um evangelista. Eu não tenho problema com isso. Nem todos nós somos evangelistas. Nem todos nós vamos conseguir ir para a rua pregar evangelho. Nem todos. Na igreja nós temos irmãos com todo tipo de dom. Mas você pode cuidar de alguém. E os irmãos percebam que se nós, irmãos, isso é tão sério, se nós não estivermos cumprindo com o nosso propósito, Deus pode nos cobrar. Será que o sangue de alguém está em minhas mãos? Hein, William? Será? Então eu queria encorajar os irmãos aqui. Nós temos um chamado. Nós temos um propósito. Cuidar de gente. Cuidar de pessoas. Cuidar dos irmãos. Pensa assim, irmãos, nessa cidade nós temos muitas igrejas, muitos irmãos espalhados por essa cidade. Se cada um cuidar da sua comunidade, já é suficiente. E aí, cuidando da sua comunidade, a gente pode cuidar das pessoas. Você percebe que se nós não cuidamos da nossa própria comunidade, nós não cuidamos da nossa casa, como é que eu vou cuidar de gente lá fora? Eu vou ser um grande hipócrita. Minha casa está em ruína. Meu casamento está em ruína. Minha vida está em ruína. Ah, irmão, vai para a rua que você vai ser curado. Eu estou vendo aí acontecendo, é muita separação. Muito marido largando esposa. Muito filho largando o pai. Porque não cuida da sua própria casa. Há um grande alerta para nós. Quando a gente fala desse assunto de atalaia, eu quero ler um comentário para os irmãos que diz assim, ó, embora a função de profeta atalaia tenha sido uma designação pessoal para Ezequiel, especial para Ezequiel, o princípio moral permanece válido para nós, especialmente para líderes ou qualquer cristão que conhece a verdade. Se sabemos que alguém, preste bem atenção aqui, irmão, olhe para mim aqui. Vou ler essa última frase para os irmãos.
Se sabemos que alguém está em perigo espiritual e nos calamos, nos tornamos moralmente cúmplice da perda dessa pessoa. O que significa isso? Se nós estamos vendo o sofrimento do irmão, estamos assistindo o sofrimento espiritual do irmão, e nós nos calamos, nós estamos sendo cúmplices do sofrimento do irmão. Porque eu estou vendo, mas estou fingindo que não estou vendo. E muitas vezes há uma outra coisa importante que eu gostaria de passar para os irmãos. Às vezes nós estamos sofrendo sozinhos, não procuramos ajuda. A gente pensa o seguinte: eu não vou passar os meus problemas para os irmãos. Nós somos um corpo, e muito mais, nós somos membros uns dos outros. A nossa função, o nosso objetivo nessa terra é cuidar uns dos outros. Às vezes tem irmão sobrecarregado, cuidando de 15, 20, enquanto eu não estou cuidando de ninguém. Esse é o alerta que eu gostaria de deixar para os irmãos. Paulo, ele estava tendo essa comunhão com os irmãos ali, falando essas coisas para eles. Isso, eu tenho certeza absoluta, foi uma grande reflexão para aqueles líderes que estavam ali. E precisa ser uma grande reflexão para nós. Amém? A última parte dessa mensagem, eu iria compartilhar amanhã, mas o Gêner pegou, me deu uma rasteira. Então, eu vou ter que compartilhar amanhã sobre o Dia dos Pais. Eu falei, poxa, mas a mensagem eu não vou conseguir terminar, irmão. Mas não tem problema, né? A gente depois tenta passar para os irmãos. Essa última parte da mensagem, ela vai do versículo 28 até o 38 do capítulo 20 de Atos. E o que acontece aqui? Paulo vai continuar instruindo os irmãos, só que aqui ele vai dar advertência aos presbíteros da igreja sobre as coisas que poderiam acontecer na Assembleia. Perseguições, falsos profetas. Então, esse finalzinho do 28 até o 38 é uma orientação para os presbíteros com respeito à igreja. Então eu vou abrir para os irmãos agora, os irmãos podem compartilhar em pequenos grupos. Jesus é o Senhor. Paz e graça, meus irmãos. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de compartilhar a sua palavra. Os irmãos devem estar achando um pouco estranho, né, a mudança de layout. Geralmente, para aqueles que estão nos ouvindo, né, aí pelo nosso canal, nós costumamos gravar nossas mensagens ao vivo, em nossos próprios cultos. Mas como nós tivemos um evento domingo, que é o Dia dos Pais, então a mensagem parou no versículo 27 de Atos 20, e nós vamos continuar hoje a segunda parte da mensagem, que vai do versículo 28 até o versículo 38. Então a gente vai fazer a leitura. Eu estou aqui com a minha Bíblia aqui, vocês acompanham com a Bíblia de vocês. Nós vamos fazer a leitura do versículo 28 até o verso 38. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispo, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, e não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança em todos os que são santificados. O verso 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. 35, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister, ou é necessário, né, em outras versões, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Versículo 36, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando
afetuosamente a Paulo e o beijaram, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. É importante nós percebemos que Paulo, ele traz uma série de advertências para os presbíteros, lembrando que aqui é um bate-papo, é uma comunhão que Paulo teve com os presbíteros. Então, aqui é uma série de advertências aos presbíteros com relação à igreja, as coisas que poderiam acontecer na igreja, tendo base ali a questão da igreja em Éfeso. Então, Paulo encerrou essa comunhão ali com os discípulos, despedindo dos discípulos e advertindo eles sobre esses fatos que ocorreriam provavelmente com a igreja. Também sabemos que Paulo conhecia muito bem a igreja em Éfeso, passou ali três anos, ele sabia quem eram os irmãos que congregavam ali, ele sabia quem eram os falsos, né, e quem eram os positivos. Então é interessante nós observarmos alguns pontos muito importantes dentro desse texto que nós lemos, tá? E eu gostaria de destacar alguns pontos importantes. Por exemplo, em primeiro lugar, a gente vai ver aí no verso 28 não, verso 29, diz o seguinte, ó: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho. Olha só que interessante isso, irmãozinho, importante isso. A quem Paulo estava se referindo aqui? Importante nós percebemos isso. Paulo estava se referindo aqui aos falsos profetas, né, aos falsos mestres, aqueles que até mesmo exploravam a igreja, né, visando aí o benefício próprio, né? Isso é importante a gente perceber. Eu gostaria de ler um versículo para os irmãos, baseado nesse contexto aqui de falsos mestres, falsos profetas. Importante nós lermos esses versículos. Então, os irmãos abram as suas Bíblias aí, em 2 de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo de 1 a 3, que diz o seguinte, esse versículo: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Olha só, irmão. Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Olha o verso 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha que coisa terrível aqui, irmão. Então, Paulo, ele vai dando alerta aqui para os discípulos, né? São uma série de advertências, né? E Paulo continua advertindo os presbíteros sobre a existência e perigo que havia, não só perigos que haveria de vir. Versículo 30, ele vai dizer o seguinte, nós vamos entender melhor lendo a sequência da exposição da palavra, né? Aqui o versículo 30 fala assim, ó: e dentre vós mesmos, há um outro alerta, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, veja, é importante nós nos determos nos detalhes, né? Então, veja que interessante, irmãos. Era representado pelas próprias pessoas dentro da igreja. Então, vejamos, Paulo, ele continua advertindo aos presbíteros sobre a existência e perigos, né, em nosso próprio meio, representado pelas pessoas dentro da própria igreja, que são aquelas pessoas ambiciosas, que anseiam por posições, né, e também poder. Mas a gente crê no Senhor Jesus, que dentro da nossa comunidade não existe isso, né? Eu quero acreditar em Deus que isso não existe dentro da nossa comunidade. E é interessante você observar isso. Por exemplo, 1 João, se não me engano, capítulo 2 e 3, há um caso ali de um irmão chamado Diótrefes, né? Diótrefes, é isso aí, Diótrefes. E esse irmão, sabe, um comentário interessante aqui, ó, esse indivíduo gostava de exercer primazia. É até meio assustador dizer isso para os irmãos, né? Mas a gente percebe que, na maioria das vezes,
os falsos profetas, eles surgiram dentro das próprias igrejas, né? Se vê a história da igreja, você vai perceber isso. E Paulo, ele continua aqui dando uma série de advertências para os presbíteros, e isso é importante, é um grande alerta para nós, né, sobre essas coisas que podem acontecer. Embora Paulo esteja falando aqui para os presbíteros, mas há muita coisa que pode ser aplicada a nós, né, a maioria dos irmãos, e se aplicar também à nossa comunidade. Isso é importante. Havia um outro risco ali, irmãos, um perigo ainda maior, os perigos que poderia sair de dentro dos próprios presbíteros. O verso 28, por exemplo, vamos voltar aqui um pouquinho para trás, ele começa dizendo assim, ó, atentai por vós, né? Ou seja, é importante nós observar esses detalhes. Paulo cita 3 ou 4 alertas, né, aos presbíteros, e uma das coisas que Paulo fala para eles é o versículo 31, que diz o seguinte: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Então, o primeiro deles aqui, o primeiro e grande alerta de Paulo diz respeito ao descuido, que é o vigiai, né? O vigiai, senão a gente anda descuidado. Então, isso é um perigo. Mateus capítulo 26, versículo 41, fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui segue um alerta para a liderança. Não só para a liderança, mas para todos nós, que há um perigo dentro de nós. E aí Paulo continua, no verso 32, ele diz o seguinte: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, o segundo alerta que Paulo aqui dá para os presbíteros é com respeito à superficialidade, né? Ou seja, há uma necessidade de dar importância à palavra de Deus. Notem uma coisa, irmãos, não existe ou não há outro meio para edificar a igreja se não for através da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é capaz de edificar. Então, aqui vai um outro alerta para a liderança da igreja. Isso é importante. Precisamos nos atentar a esse detalhe, né? Um líder, ele deve se dedicar, irmãos, a um tempo de oração, ao tempo da palavra, gastar tempo com a palavra de Deus, para que você esteja preparado para ajudar o rebanho de Deus. Então, isso é importante. É um alerta para os líderes, mas também é um alerta para toda a igreja. A palavra de Deus, ela é extremamente importante para a gente ter base para ensinar os irmãos e a igreja a ser edificada. Então, o terceiro alerta que Paulo dá aos presbíteros ali de Éfeso é com respeito à cobiça, né? Isso a gente vai ver no versículo 33, né? Deixa eu ver aqui. Isso, versículo 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Veja, a gente sabe que cobiçar, ele vem da palavra a desejar, ou seja, é desejar algo que você não tem, ou desejar algo que o outro tem. Você está cobiçando algo que o outro tem, aquilo que você não tem, você desejaria ter. Então, Paulo dá um alerta para os presbíteros: cuidado com a cobiça. Vocês ficaram cobiçando as coisas. Primeiro, irmãos, que lembrando aqui que a questão de não cobiçar, ela está ali no último mandamento. Não cobiçarás. Então, isso é algo extremamente importante, porque é um mandamento. Não cobiçará. E, por fim, não menos importante, no versículo 35, Paulo continua essa advertência aos presbíteros, mostrando para eles a questão do egoísmo. Olha só o versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister, ou é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. O verdadeiro ministério significa dar e não receber. Significa seguir o exemplo do Senhor Jesus. Eu queria ler um comentário para vocês de um autor desconhecido que diz o seguinte: podemos chamar isso de bem-aventurança suprema. Esse bem-aventurado é melhor dar do que receber, né? Pois, ao contrário das demais bem-aventuranças, ela nos mostra como ser ainda mais abençoados. Essas palavras de Jesus não se encontram registradas nos evangelhos, mas fazia parte da tradição oral. Olha que interessante. E estavam guardadas na memória de Paulo. Ou seja, essa bem-aventurança não dá a entender que os que recebem são menos abençoados do que os que dão.
Poderíamos fazer uma paráfrase dizendo: é melhor compartilhar com o semelhante do que guardar o que temos e acumular cada vez mais. Então, ou seja, em outras palavras, irmãos, a bênção não se encontra na capacidade de acumular riquezas, né? Isso é importante a gente perceber, mas na prática é de compartilhar. Afinal de contas, irmão, Jesus se fez pobre para nos tornar ricos, né? Então, isso é importante nós também observarmos esse detalhe. E no versículo 36 e 38, nós vemos um relato de despedida de Paulo aos presbíteros, algo assim que é bastante emocionante, né? Então, eles estavam ali na praia de Mileto. E ali você vê algo tremendo, irmãos, assim, um afeto muito grande que eles tinham com Paulo. Eles se abraçaram, choraram, né? Paulo se ajoelhou na praia. Isso que a gente vê aqui, irmão, mostra um grande companheirismo, né? Manifestação de afetos. Olha só o versículo 37 até 38, diz o seguinte: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos. Pranto, olha só, irmão, choro, pranto, e abraçando efetuosamente a Paulo, o beijavam. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Irmãos, é importante aqui nós refletirmos sobre isso, né? O nosso amor, ele precisa ser demonstrado por afetos, né? Há uma grande necessidade hoje da gente ter afetos pelos irmãos. Isso é bastante comovente e emocionante, né? Ou seja, nossas emoções precisam refletir nosso amor. A gente sente amor pelas pessoas, emocionalmente, a gente precisa demonstrar isso. Então, os presbíteros que estavam ali em Éfeso, eles abraçaram, beijaram Paulo numa praia. Veja, irmão, num lugar público. Eles não estavam preocupados com aquilo, né? Eles não se camuflaram, né? Hoje em dia, irmãos, eu quero levar os irmãos um pouco de reflexão nessa passagem. A mídia hoje está repleta de violência. Isso é notório quando a gente abre a internet, né? Isso parece que vai minando nossas emoções assim, de um jeito que nós nos tornamos pessoas secas. Parece um deserto, né? Nós não conseguimos mais chorar, nós não conseguimos mais ter expressões, as nossas emoções parecem que não tem mais expressões. Você vê hoje, a gente tem o WhatsApp, tem essas coisas, a gente já não sente mais necessidade de abraçar as pessoas, de beijar as pessoas, a gente manda só uma mensagem. Ou seja, a mídia está nos fazendo nos tornar pessoas secas, amargas, né? Eu quero encorajar aqui, tendo como base que essa mensagem foi uma mensagem para os presbíteros da igreja, mas eu não quero... gostaria que a liderança da igreja, da nossa comunidade, nós precisamos amar nossos irmãos, enquanto esses irmãos ainda estão conosco. E a gente já perdeu tantos irmãos, né? Aqueles que estão conosco aí, a gente precisa amar eles. E precisa manifestar os nossos afetos, abraçar os irmãos, acolher os irmãos, demonstrar carinho pelos irmãos. E às vezes a gente fala, eu amo você, mas esse amor é tão distante, irmãos. A gente precisa ter afeto pelos irmãos. É algo assim, interior, afetos de misericórdia, de compaixão, de amor pelos irmãos. Não cuidar uns dos outros, né? Essa é minha orientação para todos aqueles que estão liderando serviços, a comunidade em geral. Vamos amar nossos irmãos, ter afeto por eles, cuidar dos irmãos, muitos irmãos sofrendo. Então, apesar dessa mensagem ter sido uma mensagem de encorajamento ali, de advertência para os presbíteros da igreja, mas eu faço um rogo aqui a toda a igreja. Vamos amar cada irmão, vamos abraçar os irmãos, beijar os irmãos. A igreja Nova Odessa, desde quando eu vim para cá, é uma igreja que é considerada a igreja do abraço. Então vamos continuar assim, perseverando e amando uns aos outros, né? Vamos orar um pouco para pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento aqui, na Tua presença. Que o Espírito Santo nos encha, Senhor, de paz, de alegria, de afeto, de amor pelos irmãos. Que possamos, ó Deus, cuidar uns dos outros com esse amor que nós vimos aqui agora nessa mensagem. Expressar realmente nossos afetos, nossas emoções pelos irmãos. Nos ajude-nos a prosseguir, a avançar no Senhor, cuidando uns dos outros.
Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, e vamos em frente. Louvado seja o nome do Senhor.